Igreja Metodista apresenta a Palavra de Deus, a fé transformando os nossos corações. Abra sua Bíblia comigo no livro de Números. Eu quero, com base nesse texto da Palavra de Deus, compartilhar algo que Deus tem tocado no meu coração. Números capítulo 13. Eu vou pedir para já estarem projetando ali. Ou se você quiser acompanhar apenas aqui no telão. Nós estamos tendo alguns problemas técnicos aqui. O telão está um pouco difícil de visualizar. Mas se você tiver com a sua Bíblia na mão aí, fica mais tranquilo, né? A palavra de Deus em Números, capítulo 13. Eu vou ler apenas esse versículo. Eu queria que, para a leitura desse versículo, você pudesse ficar em pé junto comigo. Nós vamos ler, vamos orar a Deus. Depois estaremos meditando nessa palavra. A Bíblia diz assim: Então Caleb fez calar o povo diante de Moisés e disse: subamos e possuamos a terra, porque bem podemos prevalecer contra ela. Eu vou ler mais uma vez. Então Caleb fez calar o povo diante de Moisés e disse: subamos e possuamos a terra, porque bem podemos prevalecer contra ela. Fecha os teus olhos mais uma vez. Pai, a tua palavra é poderosa, Senhor, e a tua palavra, Senhor, ela penetra nos nossos corações e ela é instrumento de bênção para as nossas vidas. Mais uma vez essa noite, que teu Espírito Santo tenha liberdade para sondar os nossos corações e ministrar, Pai, aquilo que nós tanto precisamos. É a nossa oração. Fazemos isso para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Você pode sentar. Graças a Deus. Queridos, eu dei como título dessa palavra, vencendo o negativismo incrédulo das nossas vidas. Possivelmente, vocês já leram, e essa história é uma história muito conhecida, a história dos espias de Israel. A Bíblia fala que 10 espias tiveram um espírito negativo, enquanto que 2 homens tiveram um espírito positivo e então pronunciaram a palavra de Deus conforme a vontade do Senhor. E nessa história nós temos assim muitas particularidades que talvez possam servir como uma mensagem para a vida da igreja também. Afinal de contas, o que nós percebemos através das Escrituras é que muitas das coisas que o povo de Deus viveu em todas as gerações, muitas vezes tem particularidades, muitas vezes tem situações que se parecem muito com o nosso cotidiano, com a nossa vida. E muitas vezes, eu e você podemos fazer um bom uso da palavra de Deus para poder, com base nos erros do povo de Israel, tentar fazer algo diferente e especialmente fazer aquilo que está no coração do nosso Deus, né? Esse sermão, ele é uma continuidade de um outro sermão que eu preguei sábado passado para os jovens, e eu não sei se a Débora está por aqui. A Débora, levanta a mão, Débora. A Débora me deu um livro, né, faz cerca de 3 semanas, um livro chamando Vencendo a Mediocridade, de um autor chamado Charles Swindoll. E eu confesso que assim, no testemunho da Débora, né, quando ela me deu o livro, ela falou: pastor, esse livro aqui mudou a minha vida. Esse livro aqui fez umas coisas muito interessantes na minha história. E eu falei isso para os jovens no sábado, que sempre, não sei se é o caso de vocês, a gente sempre tem assim uma listinha de livros que nós queremos ler, né? Então, assim, no meu caso, eu tenho talvez uma listona de livros que estão lá no armário, assim, esperando o tempo certo para serem lidos. Mas quando ela falou que o livro mudou a história dela e contou algumas coisas maravilhosas, eu falei assim: acho que eu vou
pular esse livro aqui para o começo da fila. E eu vou dar a ele a oportunidade de ser lido, e eu vou lê-lo, e vou ver se realmente tem assim uma mensagem. E confesso, já agradecendo a Débora aqui de púlpito, que o livro tinha uma mensagem muito interessante. Com base nesse livro, preguei a semana passada, esse sermão também saiu daquilo que o autor reflete sobre a vida. E eu gostei muito de entender, especialmente, né, quando o autor fala que muitos de nós, às vezes até mesmo sem perceber, estamos reproduzindo um estilo de vida que é negativo. Pasme você, às vezes nas nossas palavras, às vezes nas nossas ações, às vezes nas nossas escolhas, nós temos sido amplamente negativos. E a negatividade da vida, o espírito negativo pode influenciar com uma consequência muito drástica para a vida da igreja, especialmente para mim e para a sua vida pessoal. Afinal de contas, a vida já tem uma série de pessimismos. Pare para pensar um pouco sobre a nossa realidade atual. Depois que você acaba de assistir o Jornal Nacional, você tem assim um espírito de alegria ou de tristeza? De tristeza. Depois que nós muitas vezes vamos ao trabalho, conversamos com alguns colegas sobre a realidade da vida, sobre algumas coisas que estão acontecendo no país, você tem uma tendência de ficar com o teu espírito triste ou alegre? Triste. Porque muitas vezes o pessimismo da vida, o negativismo da vida está tão presente nos nossos relacionamentos que nós acabamos sendo contaminados. E muitas vezes deixamos de desfrutar de uma vida aonde o Senhor, né, quer nos dar a possibilidade de sermos vitoriosos, de termos um discurso diferente da maioria. Não é um discurso hipócrita, não é um discurso mentiroso, mas é um discurso baseado na fé. É um discurso baseado na certeza das coisas que nós não vemos, mas que nós esperamos, como diz Hebreus. Um discurso que, na maioria das vezes, vai na contramão do mundo. Porque o pessimismo da vida, ele é altamente contagioso. O pastor Éder leu um livro há um tempo atrás, e ele estava compartilhando comigo o que o autor desse livro trabalhou. E numa frase muito específica, que depois nós conversamos sobre ela, ele falou assim que o autor fez a seguinte menção: você já parou para perceber como que saúde não pega? Ao passo que doença pega muito fácil. Imagine alguém muito saudável, né? Imagine alguém que tem assim, pelo menos um corpo, uma mente saudável. Alguém que poderíamos dizer, esse talvez seja assim, o modelo de uma pessoa saudável. Será que se eu der um abraço nessa pessoa, será que se eu ficar perto dessa pessoa, eu fico saudável? Não, porque saúde não pega. Mas fica perto de uma pessoa doente. Fica perto de uma pessoa que está atim, né? Fica perto de uma pessoa que está espirrando, de uma pessoa que está com gripe. Gente, né, lá em casa estamos os três assim meio gripados, meio nariz escorrendo, né? E muitas vezes, né, você percebe que isso é fruto realmente de relacionamento. Você está às vezes andando, conversando, caminhando com pessoas que estão espirrando o tempo todo, que às vezes não lava a mão e pega na sua mão e dá paz do Senhor. E o vírus vai sendo transmitido, porque, querido, saúde não passa, mas doença passa, né? Um discurso positivo dificilmente prospera, mas um discurso negativo, alguém que chega na turma,
já com a situação preparada e começa a falar mal disso, falar mal daquilo, qual é a nossa tendência? Entrar na mesma onda e muitas vezes continuar o discurso falando mal, um discurso pessimista, um discurso negativo. Em Arapongas não é muito comum os irmãos pegarem ônibus. Nós estamos numa cidade pequena, tem muitos irmãos que pegam o transporte coletivo, mas nas cidades grandes, quando você vê aqueles pontos de ônibus lotados, né, eu já dependi muito tempo de transporte coletivo, você percebe que muitas vezes é ruim ficar esperando o ônibus sozinho. Não é? Às vezes assim, você está ali, o ônibus vai demorar, tem pessoas do seu lado. O mais inteligente que a maioria das pessoas sabe fazer muito bem, é às vezes tentar puxar uma conversa. Para poder, vamos dizer assim, passar o tempo mais rápido. Agora, eu queria que você lembrasse de alguma vez que numa situação dessa ou outra parecida, você puxou a conversa com alguém visando os aspectos positivos da vida. Quando eu puxo conversa com alguém no ponto de ônibus ou em outra situação, geralmente eu começo assim: rapaz, vai chover. Rapaz, você viu o que está acontecendo no nosso governo? Você já viu alguém começar uma conversa falando assim: que dia maravilhoso que eu tive, que semana abençoada, que governo que precisa de oração, né? Queridos, dificilmente alguém puxa assunto, dificilmente alguém começa um discurso pensando na vida de uma forma positiva. E eu não estou aqui pregando positivismo, eu queria separar isso logo no início. Eu estou pregando aqui o ponto de vista da fé, de alguém que mesmo em meio a circunstâncias complicadas e difíceis e adversas, consegue desenvolver dentro do seu espírito uma atitude positiva. E aqui está toda a diferença, o qual eu gostaria de refletir com você, olhando para os 12 espias. A história vocês já conhecem, a história é muito passada, mas eu vou lembrar só alguns aspectos. A Bíblia fala que então o povo de Israel foi desafiado por Moisés a caminhar 40 anos naquele deserto, e o destino deles era um lugar que a Bíblia chama de terra prometida. E na terra prometida tinha alguns elementos que chamariam a atenção daquele povo que era escravo, daquele povo que viveu a vida toda debaixo da tutela de Faraó. E quais eram esses elementos? A Bíblia descreve, talvez um argumento chamativo: esta é uma terra que mana o quê? Leite e mel. Então é uma terra boa. Então é uma promessa gostosa de viver. E aquele povo então caminhou esses 40 anos até chegar no lugar que divide o deserto da terra que mana leite e mel. E quando eles chegam nessa ocasião, a Bíblia fala que a sabedoria de Moisés o instruiu os espias a fazer o seguinte: olha, vocês, antes de nós irmos com todo o povo, eu vou selecionar 12 homens, um homem de cada tribo de Israel, e vocês vão espiar a terra. Vocês vão olhar do outro lado e vocês vão me trazer informações. Se a terra é boa, se é má, se tem fruto, se não tem. O que está do outro lado? Quando vocês vierem com a resposta, dependendo da resposta, nós entraremos e tomaremos posse dessa terra. E é isso que aconteceu. E a Bíblia fala que então aqueles homens vão tomar essa atitude de ir conhecer a terra que está do outro lado. Então, como o texto é longo e a história é um pouco comprida, eu dei assim uma enxugada, né? Eu peguei alguns versículos mais objetivos
para tentar mostrar para você como foi essa visita à terra de Canaã e como foi que eles trouxeram essa informação para Moisés. Então eu queria começar com esse primeiro versículo, que é o versículo 17 de Números 13. A Bíblia diz assim: enviou-os, pois, Moisés para espiar a terra de Canaã. Passa para mim, João. Versículo 18. Qual era o objetivo? Olha, vede a terra. Que tal é? É boa, é má, é perigosa, é tranquila, tem frutos, não tem? Essa era a ordem de Moisés. Vejam que tal é a terra. Próximo versículo, João, para mim, versículo 25. Ao cabo de 40 dias, eles voltaram de espiar a terra. Passa para mim. E eles vão então fazer aqui o relatório para Moisés e para todo o povo. Mas antes eu queria explicar uma coisa para você. O povo estava com muita expectativa, meus irmãos. Afinal de contas, eles não caminharam 40 dias, não. Eles não caminharam 40 horas por uma promessa, eles caminharam 40 anos para ver o que Deus tinha para eles. Então, se eu e você, quando temos expectativa de algo que vai acontecer daqui 6 meses, daqui 1 ano, já quase explodimos de expectativa, imagine esse povo. Nós queremos ouvir, nós queremos saber o que tem do outro lado. E a cena deve ter sido muito interessante. O povo naquela expectativa e os 12 espias como grandes guerreiros voltando da terra de Canaã, prestes a passar um relatório sobre como é o lado de lá. E aí começa, então, o discurso. E eles dizem: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. E aí eles apresentam o fruto. Esse é o seu fruto. Meus irmãos, todos os relatos que nós temos dos frutos que estavam na terra de Canaã é de que eram frutos gigantes. Se você colocar no Google lá, assim, né, os frutos da terra de Canaã, na parte das imagens, você vai ver que são frutos enormes. Né? Parecia fruto de gigante mesmo, uns mega cachos de uva, né? Umas mega melancias, né? Todas as frutas que eu e você gostamos, mas na proporção mega, né? No tamanho Itu, como nós muitas vezes gostamos de perceber. E lá estavam os espias, dizendo: olha, a terra mana leite e mel, e este aqui é o seu fruto. Então nós já tínhamos aqui um relatório positivo. Era um relatório ainda inicial, eles estavam começando a desenvolver o seu discurso e dizendo: a terra verdadeiramente mana e mel, mana leite e mel. Passe para mim, João. E aqui nós temos a sequência do discurso. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso. As cidades são grandes e fortificadas. Eu tentei destacar ali, embora não esteja aparecendo muito, a palavra porém. E parece, meus irmãos, que em todos os discursos negativos e pessimistas, sempre aparece essa palavra, porém. Então você vê que o discurso deles era correto. Fomos à terra, ela mana leite e mel, porém tem gigantes, porém o povo lá é poderoso, porém o povo é grande, porém o povo é forte. E aqui está talvez assim um dos grandes jargões do discurso pessimista, que muitas vezes diz: é bom, porém é ruim. É bom, porém é difícil. E muitas vezes a gente, sem perceber, nas nossas vidas, usamos essa palavra.
para muitas vezes reafirmar e frisar o pessimismo da vida. O país é bom, porém, estamos numa situação difícil. Hoje, quando a Esther estava pregando sobre os temperamentos lá no reencontro, ela citou o profeta Elias. Você conhece o texto lá em 2 Reis. Quando ele desafiou os profetas de Baal numa praça pública e falou diante de todo mundo: o Deus que consumiu em fogo esse rego, é o Deus a qual nós deveremos seguir. Você lembra da história? E alguém que se apresentou em um determinado momento tão valente, tão cheio de força, com um espírito positivo, a Bíblia mostra ele uns 2 capítulos depois dentro de uma caverna, com medo de Jezabel, mais ou menos dizendo assim: Senhor, o Senhor me deu forças para vencer os profetas de Baal que estavam lá em praça pública. Porém, Senhor, mataram todos os profetas e só ficou eu. E ali ele começa um discurso, melancólico, triste, desanimado, de alguém que tinha nas suas mãos a força, mas ao mesmo tempo que a força estava nas suas mãos, tinha também um discurso pessimista. Imagine só, meus irmãos, se Deus foi capaz de mandar fogo dos céus, se Deus foi capaz de provar em praça pública para os profetas de Baal que ele é Deus através do profeta Elias, por que é que Elias tinha que temer a continuidade? Mas são os poréns da vida que às vezes nos levam a desenvolver um discurso pessimista. Talvez você seja um excelente profissional. Talvez você tenha estudado, tenha feito um curso de nível superior, tenha gastado boa parte da sua vida sendo treinado, sendo capacitado. Em outras palavras, talvez você saiba que você é bom, que você tem capacidades, mas muitas vezes, como hoje o mercado de trabalho está difícil, você corre o risco de dizer exatamente assim: pastor, eu sou capacitado, pastor, eu tenho um diploma, pastor, eu estudei, porém o mercado de trabalho está difícil, nós não conseguimos uma porta de emprego. E eu não estou falando para você negar a realidade, meus irmãos. Entenda bem isso. Entre você negar a realidade e desenvolver um discurso de fé positiva, um espírito positivo, há uma grande diferença. Negar a realidade seria uma grande hipocrisia da nossa parte, mas ao mesmo tempo, me submeter a discursos negativos não vão ajudar em nada, não vão me fazer produzir nada, não vão me liberar para nada, não vai me estimular para nada. E infelizmente nós, o povo de Deus que crê na promessa do Senhor, crê no sustento do Senhor, crê na provisão do Senhor, muitas vezes nos pegamos em rodas, desenvolvendo discursos negativos, pessimistas sobre a vida. E sabe o que é pior? Às vezes até ajudando a desestimular o outro. O que é pior do que você ser um pessimista? Você ser um pessimista que contamina os outros. E disso a sociedade está cheia. Gente que desanima gente. Gente que não tem uma palavra de sabedoria, gente que não tem uma palavra de entusiasmo, gente que não é capaz nem mesmo de, pela fé, fazer uma oração e dizer: Deus vai operar milagre. Nós temos mais pessoas aptas para desanimar, infelizmente, do que pessoas aptas para animar. E você sabe disso. Porque nos
nas rodas da vida, nós muitas vezes compomos esse grupo. E aí a minha pergunta para mim e para você nessa noite: que tipo de discurso você tem levado para as pessoas? Quando você tem encontrado os desanimados pela rua, quando você tem encontrado os negativados pela vida, qual é a mensagem que você tem produzido para eles? Será que seria a mensagem do porém? Será que seria um discurso que primeiro pinta um quadro e fala: olha, realmente mana leite e mel, realmente é a cidade da promessa, porém tem gigantes. Porém o povo lá é muito grande, é fortificado. Esse era o discurso dos 10 espias. Porque lembre-se, o desafio de Moisés foi para 12. Um de cada tribo de Israel. 10 deles, ou seja, a grande maioria deles, volta com esse discurso que eu vou continuar aqui. E apenas 2 vão ter um discurso diferente. Olha o que eles continuam dizendo. Verso 31. Nós não podemos subir contra aquele povo, porque é o que está escrito ali? Mais forte que nós. Quantos de nós já não proferimos algo assim sobre a vida? Pastor, eu não vou conseguir. Está muito difícil. É mais forte do que eu. É mais forte do que nós. A pressão do negativismo é muito mais transmissível do que a mensagem positiva. E aí é óbvio, na hora que você precisar, na hora que você for se posicionar, muitas vezes é quando você vai se deparar com essa realidade. E aí a Bíblia fala, e você conhece muito bem esse versículo, que a nossa boca, ela fala do que está cheio o nosso coração. Então, se eu estou cheio de negativismo, de pessimismo sobre a vida, é mais fácil dizer que é mais forte que eu não vou conseguir, que não vai dar, porque o coração está cheio disso. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo com essa mensagem? Né? Se você está entendendo, você sabe que muitos de nós fazemos isso. Reproduzimos esse estilo de vida. E meus irmãos, isso é contaminante. Isso é uma praga na nossa sociedade. Se nós que somos a igreja do Senhor, se nós que somos uma geração eleita, um povo que foi escolhido por Deus para ser a diferença da sociedade, se nós que somos o sal e a luz dessa terra, desenvolvermos esse discurso pessimista, a minha pergunta é: quem vai desenvolver o discurso da esperança? Se você que é igreja, se eu que sou igreja, nas rodas da vida, sou mais pessimista do que otimista, sou mais negativo do que positivo, se eu que sou igreja sou assim, o que eu vou esperar da sociedade? Então, eu suponho que eu e você, nos próximos anos, nosso Brasil está vivendo um tempo, nosso país está vivendo um tempo de mudanças, em todos os aspectos, tanto espiritual, como político, em tantas áreas nós estamos vendo assim uma grande mudança. Mas, quando daqui a 5, 10 anos, essas mudanças se estabelecerem, a minha pergunta é: qual terá sido o meu papel como cristão? Qual terá sido a minha contribuição a nível de discurso para essa sociedade, para que ela seja melhor ou para que ela seja pior? Então guarde isso no seu coração. Se eu e você que somos igreja,
que representamos o nosso Deus. A Bíblia fala que nós somos a carta viva de Cristo nessa terra. A Bíblia fala que nós somos a bandeira de Cristo Jesus. A Bíblia fala que nós somos os seus embaixadores nessa terra. Se os embaixadores têm discurso negativo sobre a vida, não espere, meu irmão, que a sociedade vai ser positiva. A diferença começa na minha e na sua vida. E eu vou repetir isso por várias vezes, mas eu vou repetir de novo. Eu não estou negando a realidade da vida e nem muito menos sendo hipócrita. Nós sabemos o que acontece e a intensidade com que está acontecendo. E nós não estamos negando isso. Mas nós estamos perguntando: como vamos nos portar diante disso? Qual discurso a igreja vai produzir a partir desses tempos que nós estamos vivendo? João, passa para mim. Aqui é a continuidade. Eles estavam dizendo: o povo que nós vimos nela, ou seja, na terra de Canaã, são homens de grande estatura. Eles conseguiam enxergar os obstáculos de uma forma muito visível. Mas é engraçado como que as promessas somem nessa hora. Aquelas frases de para-choque de caminhão que nós estamos acostumados a ver nas estradas por aí, tem uma que eu costumava sempre ver, né, que fala assim: nunca diga que você tem um grande problema, mas diga que você tem um grande Deus. Mas a nossa tendência é fazer aquilo ali, ó. Os homens que estão lá são homens de grande estatura. Nós damos muitas vezes assim uma ênfase muito maior para os gigantes da vida do que para as promessas de Deus. A tendência dos nossos corações é, com a nossa realidade sem fé, muitas vezes, engrandecer o nosso inimigo e diminuir o nosso Deus. E quando aqueles espias estavam voltando, em vez de serem honestos, mas ao mesmo tempo produzir fé no coração daqueles que esperavam, que aguardavam pela promessa, o discurso era um discurso desanimador. Os gigantes são grandes. Olha a estatura deles. De que forma nós vamos ultrapassá-los? E ali eles estavam mais do que apenas prestando um relatório. Eles estavam declarando uma sentença de morte. Não vai dar certo. Discurso pessimista. Negativismo da vida. Passa para mim o próximo slide, João. E aqui já é lá no capítulo 14. Aonde, depois de fazer essa avaliação, olha o que esses 10 espias falaram para Moisés. Meus irmãos, isso aqui é muito, muito sério. Diante da realidade, eles disseram: não nos seria melhor voltarmos para o Egito? Olha que discurso é esse, que foi capaz de relembrar o tempo da escravidão e preferir a escravidão debaixo da tutela de Faraó do que continuar olhando para as promessas de Deus. Quando o Selmo pregava lá ontem, se eu não me engano, eu gosto, ele tem sempre falado sobre isso, que essa igreja tem uma promessa com relação aos jovens, uma promessa muito antiga, e eu louvo a Deus por isso. Eu me sinto parte dessa promessa. E num dos discursos que o Selmo tem reproduzido, nos encontros, às vezes pregando, é que Deus colocou no coração dele, que ele não está, mais ou menos assim, né, apenas atrás de algo para movimentar o momento que nós estamos vivendo, mas ele está atrás da promessa que um dia Deus fez para essa igreja há muito tempo atrás. E eu louvo a Deus por esse discurso, porque de fato é um discurso de fé.
É um discurso que relembra as promessas de Deus, aquilo que houve no passado, aquilo que foi concreto no passado, mas que continua presente nos dias de hoje, mesmo em meio a circunstâncias difíceis. Se eu perguntar para o Selmo, está tudo tranquilo? Você está totalmente contente? Não. Tem desafio, tem luta, tem objetivos a serem alcançados, mas os olhos estão postos na promessa. E o mais importante da vida com Deus é isso. Quando você não perde a fé diante do negativismo da vida. Porque os nossos olhos precisam estar na promessa e não no gigante. Não muitas vezes no que nos atormenta, que só vai nos empurrar novamente para onde? Para o Egito. Para o Egito. Passa para mim o próximo slide, João. Capítulo 14, verso 11. Esse é o momento que Deus se irritou com o negativismo do povo. E a Bíblia fala, disse o Senhor a Moisés, até quando me provocará esse povo? Até quando não crerá em mim, a despeito de todos os sinais que eu fiz no meio deles? Meus irmãos, eu tenho a impressão que esse aqui foi o estupim para Deus. É como se Deus estivesse lendo desde o início, quando eles saem do Egito. E todos os momentos onde ele sustentou aquele povo com uma nuvem durante o dia, uma coluna de fogo durante a noite. Onde ele tirou a água da pedra da rocha para poder saciar a sede daquele povo, onde ele enviou as codornizes do céu para poder matar a fome e satisfazer o desejo do povo, e tudo mais o que ele fez, e parece que Deus junta tudo isso, e com a expectativa de que eles vão voltar com um discurso de vencedor, voltam com um discurso de decepção, de pessimismo. Deus fala a Moisés, até quando? Eles me provocarão. Até quando eles não crerão em mim? Meu irmão, essa palavra foi para o povo de Israel há muitos e muitos anos, mas serve para mim e para você hoje. Até quando? Vamos continuar caminhando, às vezes, do lado da promessa, a um passo da vontade de Deus se concretizar, e mesmo assim desenvolvendo discurso pessimista, incrédulo nos nossos caminhos. Pode passar, João. O versículo 25 do capítulo 14 foi a sentença que Deus entendeu que o povo merecia por causa daquela direção que eles tomaram. Embora aqui tenha poucas palavras, o que está por trás apenas do versículo 25 é muito grande. A Bíblia diz assim: mudai amanhã de rumo e caminhai para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho. Aí eu quero dizer uma coisa aqui para você. Os 10 espias, diferente dos outros 2 que eu vou falar sobre eles agora no final, eles desenvolveram aquele discurso pessimista. Eles desanimaram o povo. Tinha 2 que estavam desenvolvendo um discurso otimista, lembrando da promessa. Eu vou falar deles agora na parte final. Aí a minha pergunta para você é o seguinte: entre 10 que estão falando de um discurso negativo e pessimista, incrédulo, e 2 que estavam falando sobre um discurso otimista, positivo, quem vocês acham que a grande multidão ouviu? Os 10. Todos eles começaram a murmurar junto e falar: então esse Deus nos enganou. Então esse Deus estava errado. Nos tirou do Egito, nos fez caminhar até aqui 40 anos das nossas vidas perdidas.
Esse era o discurso que contaminou agora a multidão e que estava pegando fogo no meio deles, e um fala mal pro outro, e a coisa foi pegando, foi alastrando. Deus se irritou, meus irmãos, de uma forma que ele disse: mudai amanhã o rumo e caminhai. O Mar Vermelho ficava em qual direção? Na direção do Egito, de onde eles saíram. Sabe o que é pior sobre a murmuração? Sobre o discurso negativo? É que muitas vezes ele nos faz voltar para o começo, lá para onde nós começamos. Talvez você já caminhou 40 anos, mas a força do discurso negativo é capaz de tirar de você uma promessa que está a um passo da sua vida. Sabe o que é pior? Se você continuar lendo o texto, toda essa geração, a Bíblia diz, não entraram na terra prometida. Sabe o que aconteceu com eles? Morreram no deserto. Morreram de fome. Mas a Bíblia dá uma ênfase muito grande, dizendo assim: porém, Calebe e Josué poderão entrar na terra prometida. De toda uma multidão, meu irmão, eu não estou falando nem de 100, nem de 200, eu estou falando de milhares e milhares de pessoas. Por causa do burburinho, da murmuração, do discurso negativo, por causa da reclamação, por causa de tantas outras coisas, inclusive eles quiseram apedrejar Calebe e Josué. Deus falou: volta para o deserto. Mas Calebe e Josué tiveram um destino diferente. Passa para mim, João. Aqui é a continuidade do texto, ele fala: os homens que Moisés mandara a espiar a terra, que voltando fizeram murmurar toda a congregação contra ele, infamando a terra. Esses mesmos homens que infamaram a terra morreram, olha só, a Bíblia fala de praga perante o Senhor. Passa para mim, João. E aqui nós teremos então o discurso diferente, que é o discurso de Calebe, que eu vou chamar de a mente de um vencedor. Esse é uma frase que tem no livro que eu li. Calebe, a mente de um vencedor, alguém que conseguiu vencer a incredulidade da vida, alguém que conseguiu romper os padrões negativos do discurso social. E uma primeira coisa que nós veremos, são só 3 versículos, e eu vou acabar com esses 3 versículos, já vou até pedir para o pessoal do louvor subir aqui para o altar. São só 3 versículos, olha o que a Bíblia fala. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: quem falou? Calebe e Josué. Diga comigo: Calebe e Josué. Então a Bíblia fala que eles falaram à congregação de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar, é terra, o que está escrito ali? Olha que diferença de discurso. 10 diziam: essa terra é difícil, tem gigante, não tem jeito de entrar, o negócio lá é complicado. 2 chegam e desenvolvem um discurso diferente: a terra é muitíssimo boa. Como que pessoas iguais, com destinos iguais, têm discursos diferentes? Meus irmãos, aqui está o grande segredo de uma mente vencedora, de alguém que caminha com um Deus que é vivo, que conhece as promessas do seu Senhor. O discurso negativo não faz parte da sua vida,
mas sim as promessas. Então, mesmo vendo gigante, mesmo vendo muralhas, mesmo enxergando uma série de adversidades, eles conseguem, no meio de tudo isso, enxergar uma terra que é, segundo a palavra de Deus, muitíssimo boa. E aqui eu vejo a capacidade de pessoas de colocar o foco no lado bom das circunstâncias, mesmo quando as coisas adversas são mais evidentes. O que você tem enxergado? Tem uma história que é muito contada em muitas palestras, a maioria aqui já ouviu, mas seria quase impossível eu passar por esse ponto sem falar dela. Uma empresa de sapatos dos Estados Unidos resolveu um dia, numa atitude ousada, implantar um esquema de vendas de sapatos na África. Então eles fizeram uma série de treinamentos, mandaram um grupo de pessoas lá para a África para começar a vender sapatos. E esse grupo perseverou e teve na África por um bom tempo. Depois de um tempo eles regressaram aos Estados Unidos e eles fizeram a seguinte declaração para o presidente daquela indústria: é impossível vender sapatos na África, porque os africanos não gostam de sapatos. Eles andam descalços. Se você andar pelas ruas, você vai ver que eles têm no máximo um chinelo, uma sandália. Eles não usam sapatos. Mas aquela empresa sabia que a África podia ser um grande potencial de vendas, então resolve treinar novamente uma equipe e manda essa equipe para a África. E quando essa equipe, então, depois de algum tempo, regressa aos Estados Unidos, eles regressam com uma notícia que chacoalhou o diretor daquela empresa, porque eles disseram: olha, nós precisamos de muitos containers de sapatos. Como assim? Nós descobrimos que os africanos não têm sapatos, então nós estamos vendendo sapato para todos os lados. E essa é a diferença de um discurso positivo e um discurso negativo. A forma com que você enxerga as coisas. Tem gente que vai olhar para a mesma circunstância, lidar com o mesmo povo, mas nunca vai conseguir enxergar o lado bom das coisas. Mas há pessoas que têm os olhos postos na promessa do Senhor, que aonde eles colocam os pés, eles não negam a realidade, eles não colocam panos quentes, eles sabem das adversidades, mas eles conseguem enxergar ali potencialidades, eles conseguem perceber possibilidades. Irmãos, no nosso contexto pastoral, às vezes encontramos colegas que às vezes são nomeados para algumas cidades, e eu fui nomeado para uma cidade também, duas, com realidade muito difícil a nível de igreja. E hoje eu louvo a Deus, porque Deus me fez crescer muito, amadurecer muito nesse aspecto. Porque mesmo com uma série de adversidades, Deus conseguia me mostrar coisas diferentes, coisas que poderiam dar certo. E é tão triste às vezes quando no contexto dos colegas pastores, alguém chega e fala para nós assim: cara, a cidade onde eu estou é muito difícil, lá o evangelho não prospera. Ah, não, é porque você não sabe a cidade onde eu estou. Rapaz, lá tem assim um espírito do mal. Ah, aquela cidade foi consagrada, então lá o evangelho nunca vai prosperar. Às vezes eu ouço isso por parte de alguns colegas. Eu fico tão entristecido, porque eu sei que esse é um discurso que jamais poderia estar na boca de pessoas que conhecem a promessa do Senhor. Porque para nós que conhecemos a promessa, não importa o lugar, não importa a realidade, não importa o grau de dificuldade, se você tem os olhos na promessa, você consegue enxergar a vitória, você consegue enxergar com uma mente positiva
o lado bom das coisas, o que pode ser, através daquela situação, algo produtivo nas suas mãos, o que pode ser feito como diferença através da sua vida. E foi isso que Caleb e Josué fizeram. Ao invés de trazer um discurso ruim, a terra é boa, eles disseram com muita clareza: a terra é muitíssimo boa. Que diferença, que diferença. Passa para mim o próximo versículo, João. Só tem esse mais um e nós vamos terminar. A Bíblia fala que então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Esse é o discurso do vencedor. Ele viu as mesmas coisas que os 10 viram, mas ao contrário deles, ele disse: eia, subamos. Eu quero te desafiar, nessa semana, nesse mês, ao longo dos seus relacionamentos, quando alguém começar com um discurso negativo, você não precisa negar a realidade, mas coloque os seus olhos na promessa e diga a essa pessoa: eia, suba, continue, avance, que Deus vai te prosperar, Deus vai te ajudar, Deus vai te fortalecer. Eu quero incentivar você a produzir o discurso da fé, a produzir o discurso da esperança, a ser boca de Deus para anunciar as promessas do Senhor, para lembrar que mesmo em meio a uma situação difícil, Deus não se esqueceu do seu povo. Deus pode operar milagres, mesmo com a economia arrebentada do jeito que nós estamos, mesmo com uma sociedade totalmente imoral do jeito que nós estamos vendo, mesmo com famílias perdendo foco e se desfazendo ao longo da vida, ainda assim há pessoas que podem, como eu e como você, dizer: eia, subamos, vamos possuir a terra, vamos viver a promessa. Não entre na onda do discurso negativo, meu irmão, porque o risco de voltar para o deserto é muito grande. O risco de morrer longe da promessa é muito grande. Você é portador da esperança, amém? Você é portador de palavra de fé, de ânimo, e não portador de desgraça, de maldição. E eu quero acabar com o último versículo que diz assim: porém, o meu servo Caleb, visto que nele, e eu queria que você prestasse muita atenção nisso, houve outro espírito, perseverou em seguir-me, eu o farei entrar na terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Amém? Visto que nele houve outro espírito. Qual é o espírito que é esse, meus irmãos? É o Espírito de Deus, é o Espírito da esperança, é o Espírito da promessa. Visto que nele houve outro Espírito e perseverou, então eu farei ele entrar na terra que espiou. Fique em pé, nós estamos caminhando para finalizar essa palavra. Eu não vou chamar você no altar nessa noite. Eu queria apenas que você colocasse uma das suas mãos sobre o seu coração nessa hora. Se você conhece a letra dessa canção, eu queria que você fizesse uso dela agora para poder profetizar sobre a tua vida, para poder desenvolver o discurso do reino de Deus. Levante a sua voz agora, com os olhos postos na promessa. Declare a letra dessa canção ao teu Senhor. Minhas provações são maiores que meus, não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar sobre as águas.
Vença rompendo em fé. Minha vida se revestirá. Revista-se do poder do teu Senhor. poder, rompendo em fé. Oh, Deus sobrenatural. Ousadia vou mover sobrenatural. Lute, meu irmão. Vou Vença com a plantar e palavra do vencer. Senhor. Vou plantar e colher. Declare que a cada dia. Cada dia vou viver rompendo em fé. Vamos declarar mais uma vez. Cada vez que a nossa fé é provada. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Das montanhas e vales, desertos e mares que atravessam e levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o Declare, meu amado. e não vão me impedir de caminhar. Cante com ousadia a canção da esperança. Eu vou caminhar. Deus vai me fazer andar sobre as Rompendo em fé. águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, Rompendo em fé. rompendo em fé. Com ousadia vou mover no Declare a sobrenatural. sua atitude. Eu vou lutar. Eu vou vencer. Eu vou plantar. Plantar e colher. A cada dia. A cada dia vou viver rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá no teu poder, Rompendo em fé. rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. E a cada dia vou viver rompendo em fé. E a cada dia vou viver rompendo em fé. Senhor Deus de autoridade, Deus de poder, Pai de Jesus, eu quero estar colocando para o teu altar o teu povo neste momento. Pai, estamos encerrando a reunião e clamamos, ó Pai, que todos façam sair daqui. Ó Pai, com o discurso e a postura de esperança. Pai, levante em meio ao teu povo um grupo de irmãos e irmãs que, sem negar a realidade, consiga manter o coração firme na esperança que é em ti. Agora, nos despeça na tua bênção, na tua paz. É a minha oração. Em nome de Jesus. Amém. Antes que a igreja inteira senta, eu gostaria que os pais, pai e mãe, pais no sentido genérico da palavra, estivessem em pé, e os filhos, nós todos são filhos. Você que não tem filhos pode se sentar. Eu gostaria que os pais permanecessem em pé. Eu quero orar agora pelos pais e pelas mães, em especial. Eu quero reler esse texto. Olha o texto que o pastor Diego acabou o sermão. Porém, o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu farei entrar na terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Você que tem filhos, você que como eu
tem alegria em ter filhos. Eu gostaria que você entendesse esse texto, querido. A promessa é para você e é para o teu filho. Eu quero orar agora, abençoando. É um desafio muito grande ser pais, ser mães do dia de hoje. E eu quero que nós reivindiquemos diante do Senhor a promessa que nós e os nossos filhos vamos possuir. Né? Que o discurso da esperança que vai habitar no teu coração possa fazer você e o seu filho entrar na terra prometida. Eu quero agora orar especificamente, clamando a Deus que nos dê a graça de vencermos a murmuração e que os nossos filhos possam entrar na terra da maturidade, na terra da promessa. Você quer isso, meu amado? Então feche teus olhos agora e durante alguns segundos ore pelos teus filhos. Reivindique do Senhor. Se você tem mais do que cite o nome dos teus filhos e diga: Senhor, eu quero que os meus filhos, eu quero que os meus genros, quero que as minhas noras, eu quero que os meus netos entrem na terra, interceda agora pela tua geração, meu amado. Você que está em pé junto comigo, interceda agora para que os teus filhos tenham empregos, para que os teus filhos, teus netos, teus bisnetos, teus genros, tuas noras possam entrar na terra prometida pela tua fé. A fé que habita em ti vai alcançar uma geração, 2 gerações, 1000 gerações do Senhor. Pai, eu quero agora despedir o teu povo. De um modo especial, quero abençoar, ó Pai, o ministério da paternidade e da maternidade. Pai, alguns aqui têm filhos distantes geograficamente. Alguns aqui têm filhos, Pai, do outro lado do mundo. Alguns têm filhos longe emocionalmente, Pai. Alguns têm filhos longe espiritualmente. Pai, traga de volta. Ó Deus, traga de volta os filhos desta casa. Ó Espírito Santo, que os nossos filhos, netos, bisnetos, tetranetos sejam alcançados pela fé que hoje habita em nós. Pai, eu profetizo, Pai, uma geração santa, uma geração saudável, uma geração que não vai ser contaminada pela murmuração. Pai, obrigado pelo discernimento e palavra do teu filho Diego, Pai. Obrigado, Pai, pela percepção e grandeza dessa palavra. Agora, multiplica essa palavra, Pai. Repreenda na nossa geração, na geração dos nossos filhos, netos e bisnetos, Pai, a murmuração. Nos faça ser agente da esperança. E que o amor infinito de Jeová, o Pai, a graça salvadora, redentora de Jesus Cristo, o nosso Filho, que a comunhão, a companhia, o consolo do Deus Espírito Santo seja com você, meu irmão e minha irmã. Seja de modo especial com as gerações que Deus vai levantar através de ti, profeta e profetisa. E seja com todo o povo de Deus, hoje e para todo o sempre. Amém. Aplauda o Senhor com alegria. Aplauda o Senhor com alegria. Graças a Deus. Vai na paz, em nome de Jesus.